Galera, o Superman surgiu nos anos 30, ele tem mantido o mesmo visual por décadas. É o mesmo penteado, né? Com aquela franjinha na testa, aquela pastinha na testa, né? O que ele poderia fazer pra dar uma mudada, uma repaginada? Ele já tentou usar mullets nos anos 90 e não ficou bom, ok? Não deixaram ele usar bigode no cinema. Mas será que ele ficaria bem com uma tatuagem, uma tatu? Ninguém perguntou, mas eu corri pra saber, lógico, né? Tem como o Homem de Aço fazer uma tatuagem ou a pele dele é completamente invulnerável? A resposta não, a possível resposta você vai encontrar nesse vídeo agora. Aí você vai gostar, vamos lá. René Astrantes, Peter aqui. Durante muito tempo, tatuagem era visto como coisa de vagabundo, bandido. Era um lance que pegava mal, lembro direitinho. Uma vez falei pro meu pai, quero fazer uma tatuagem. O que você falou? Não, nada. Falei que eu quero jogar bola. Ainda tem muita gente que pensa assim, a verdade é essa. Mas a aceitação cresceu bastante. Agora, imagina isso nos anos 30. Imagina o Superman estreando nas revistas com S, tatuadão no braço. Já pensou nisso? Na melhor das hipóteses, eu achar que o cara, era marinheiro, sei lá, um Popeye de Krypton, né? Bom, os tempos mudaram e aí fica a dúvida. E se o Superman quiser tatuar, sei lá, um Marta no peito? Vai que ele sai no tapa com o Batman de novo, rasga a roupa daqui, ó, já dá pra você falar. Né? Já ia ficar escrito ali o nome da mãe, é só bater o olho e acabava a briga. Ou então imagina o Superman com um tribalzão nos dois braços. Pô, irado pra caramba, né? Já pensou? Mas assim, na verdade, a grande pergunta é, como é que ele ia fazer isso, né? Pô, você que é tatuador, deve estar se perguntando, e aí? Como é que a agulha vai furar aquela pele ali, né, pô? A gente vai conversar sobre isso agora, mas já comenta aqui embaixo. Você acha que o visual do Superman precisava mudar? Você acha bacana alguém pensar numa mudança de visual? Talvez, sei lá, tirar a cueca de fora da calça, botar pra dentro finalmente, né? Mas comenta aqui embaixo o que você acha que poderia ser feito com o visual do Superman. Valendo, vamos lá. Garotão do campo, criado na base de torta de maçã, né? É quase um Chico Bento a descer, não é verdade? Quase um Chico Bento. Não dá pra imaginar Superman fazendo tatu na pele que a mamãe passou talquinho, não dá. Não é do feitio dele, com certeza. Não bate com a personalidade do Kal-El. Então esse vídeo aqui é pura conversa de nerd, é teoria, especulação entre a gente aqui, é como se você estivesse sentado aqui comigo, a gente conversando, trocando uma ideia, ok? E provavelmente até aqui comigo você vai falar, Peter, eu não tô afim de saber isso não. Mas eu vou falar. A gente sabe que o DNA kryptoniano dá invulnerabilidade pro Superman, a gente sabe disso. Com a luz solar ele fica indestrutível. A bala bate nele e ricocheteia. Você pode até jogar um míssil no cara, ele vai sair rindo. Um pouquinho mais por cima, por favor. Uma massagenzinha aqui. E sai sem nenhum arranhão. Não tem como a agulha entrar naquela pele. Ou será que tem? Essa questão já foi abordada em algumas revistas. Eu lembro claramente das raras vezes em que o Superman precisou parar no hospital. Aconteceu. Assim, não tinha muito o que os médicos podiam fazer. Não tinha como operar, né? Não tinha como botar um soro no braço do cara. Vamos fazer um buraquinho aqui, não dá. É só levar pra maca, colocar lá um respirador e torcer pro Superman levantar. Eu lembro de pelo menos uma vez que a agulha quebrou. Eu lembro. Tentaram dar uma injeção no Superman e deu ruim. Imagina vacinar esse moleque na infância. Pô, ele tinha que tomar umas injeçõezinhas, umas picadinhas no popô, não tinha? E aí? Enfim, se não me falha a memória, ok? Também teve uma vez que foi utilizada uma agulha de kryptonita para injetar um remédio no Superman. Eu não lembro o contexto, mas eu lembro dessa cena, de verdade. Faz sentido, porque ele é vulnerável à kryptonita. Outra possibilidade, então, seria expor o Superman a uma pedra de kryptonita. A gente esperaria, então, ele ficar fraco e aí usaria a agulha comum na pele dele. Ele estaria fraco, né? Poderia, inclusive, ser uma agulha de tatuagem. É um método cruel, porque kryptonita não só enfraquece o Kal-El, o bagulho dói. É uma dor agonizante, ele quase morre com isso, entende? É uma radiação que vai matando ele. Se você errar na exposição, ele morre, com certeza. Outro truque para tatuar o Superman seria levar o cara pro efeito de um sol vermelho. Depois de um tempo, né, o Superman iria descarregar a energia do sol amarelo e não seria mais invulnerável. E um sol vermelho, os kryptonianos são iguais a nós, eles têm a mesma vulnerabilidade. Então, leva o Superman para um sol vermelho, para alguma radiação do sol vermelho, a radiação do sol amarelo sai do corpo dele, ele se torna humano. Seria basicamente aquela máquina que ele tem lá na Fortaleza da Solidão, né, que ele tira os poderes de um kryptoniano. Ele expõe os kryptonianos à luz, à energia do sol vermelho, ou seja, descarrega o sol amarelo dos kryptonianos e o kryptoniano fica sem poder nenhum. O Kal-El poderia, por exemplo, viajar no tempo até Krypton, se tatuar por lá e voltar marcado. Saudades eternas de Krypton. Podia rolar. Isso é possível, né? Bom, possível nos quadrinhos, lógico. Outra alternativa seria utilizar uma agulha encantada. Eu não sei se existe na DC, tá? O Superman não é vulnerável à magia, então a gente esquece disso, galera. Mas aí a gente esbarra em outro problema, não basta furar a pele. A tatuagem faz dano na pele e espalha tinta, é normal.
Eu não sou tatuador, mas eu acho que é assim, né? Me corrija aí, você é tatuador, né? A pele volta a crescer por cima da tinta. Só que esse processo não poderia ser completado num kryptoniano. Entre os vários poderes que a raça tem no Sol Amarelo, tá aí a regeneração. Você não vê uma cicatriz no corpo do Superman. O cara já lutou com o Darkseid, Apocalipse, Mogul, o Escambau, lutou com todo mundo. Ele sempre se cura completamente. Ele é literalmente imortal. Eu já expliquei isso aqui no canal, né? Basta ele se reenergizar e fica inteirão de novo, acabou. Aí a gente já tem que apelar. Pra tinta ficar embaixo da pele, pra cicatriz não fechar completamente, seria necessário uma tinta especial. Mais uma vez a gente teria que apelar pra magia. Ou então para um pigmento com traços de kryptonita, né? Só que eu te pergunto, você acha que seria seguro o Superman ter traços de kryptonita assim, impresso aqui na pele, permanentemente? É como você botar, sei lá, um Césio 137, que olha que bonitinho, tá brilhando, daqui a pouco seu braço cai. Qual seria a dosagem segura para isso, entende? Pro kryptonita. E se infeccionar? Como é que tu trata um bagulho desse? A melhor alternativa, se algum dia o Superman pensar nisso, seria mesmo aquelas tatuagens descartáveis, né? Aquelas tatuagens tipo rena, né? Durante alguns dias, o Superman podia fazer uma média com o Batman, sei lá. Imagina os dois, com a mesma tatu, melhores amigos pra sempre. Pode ser também aquelas tatuagens que vem embalagem de chiclete. Quem é que lembra dessa aí, né? Porra, você passava aqui, era tipo um transfer, né? Era bacana aquilo, né? Agora vamos lá, falando sério. Se o Superman pudesse tatuar, que tatuagem você acha que ele devia fazer? Bora pirar aqui e imaginar um Superman vida louca, nível Coringa e Esquadrão Suicida. E aí? Podia rolar? Bora trocar uma ideia aqui nos comentários. Comentem. Toca aqui agora. Se inscreve no canal. Tem que estar inscrito. Primeira coisa. Pra você ficar por dentro do que acontece. Só nesse vídeo aqui a gente viajou. Mas você aprendeu muita coisa sobre a anatomia de um kryptoniano. Entende? Por isso que esses bate-papos são bacanas. São nerdichos. Espero você no próximo vídeo. Inscrito e com o sininho. Valeu, galera. Fui!